E paz a todos, eu sou o pastor Paulo Coutinho e nesse conteúdo eu quero falar com você sobre Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é isso mesmo que o termo descreve? Bom, eu não acredito. Primeiro, o que significa igreja? Eu já fiz aqui um conteúdo sobre igreja, recomendo você assistir, porque é muito bom. Tá? Igreja não é a instituição, a igreja não é o local, a igreja é a reunião. O que Jesus chama de igreja é a reunião, a eclésia, a assembleia, a congregação dos irmãos. Aquela reunião é o que é chamado de igreja, tá bom? Então, se acabarem os templos onde nós adoramos a Deus e nos reunimos como igreja, não tem problema. A igreja continua existindo, porque a igreja é o grupo de crentes, de cristãos reunidos, tá? Então, vamos lá. Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma igreja? Jesus disse que, sobre a igreja de Mateus 16, mas no capítulo 18, ele vai dizer, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, no meio deles eu estarei presente. Então, para ser uma igreja, para essa instituição ser uma igreja, ela precisa estar reunida tendo Cristo como centro. Aí você analisa, Cristo é o centro? Ou será que tem outros adendos a esse culto? Como imagens, como supostos santos, supostos intercessores, intercessoras, corredentores? Será que orações são dirigidas somente para Jesus? Ou orações também são dirigidas a outras pessoas, homens e mulheres? A Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo, né? Ele é o único mediador. Então Deus que nós servimos, na Bíblia, desde o Antigo Testamento em Êxodo 20, ele exige exclusividade. Se você está num local em que você tem um culto, uma adoração, uma oração, um louvor, em que outras pessoas ou outras coisas estão recebendo esses louvores, essas adorações, essas orações, então saiu já a exclusividade de Jesus, da pessoa de Jesus. Jesus já não é mais o centro, tá? Se tem alguma outra coisa que as pessoas acendem vela, que as pessoas carregam em procissão, que as pessoas usam como símbolo, como reverência, com respeito, com imagens, com personagens, isso não pode ser a igreja de Jesus, porque você não vai encontrar na Bíblia uma pessoa, nem Jesus, nem os apóstolos, nem o apóstolo Paulo, tendo algum tipo de imagem, tendo algum tipo de reverência a esses personagens, a essas pessoas, algum cordão, alguma pulseira, alguma estatuazinha, tá? Porque isso é contrário ao que Deus quer. O culto, pega o Novo Testamento inteiro, lê, de Mateus até Apocalipse. Você não vai encontrar ninguém portando nenhuma imagem, nenhum cordão, nenhuma pulseira, nada no seu bolso para trazer sorte, proteção, de são isso, de santa aquilo. Isso não existe no Novo Testamento. Portanto, essa instituição não pode carregar o nome de igreja, porque Jesus não é o centro exclusivo do seu culto e da sua adoração, tá? Bom, igreja já foi. Católica. O que significa católica? Católico significa universal, tá? Só que esse termo ele é autoexcludente, porque se na mesma instituição tem católico e tem romano, você tem um problema. Ou é católico ou é romano, porque se é romano está se referindo a Roma, se é católico está se referindo a universal. Então esse termo ele se exclui por si só, tá? Ele é autoexcludente, porque ele tem que ser uma coisa ou outra. Então, em ser uma coisa ou outra, a gente opta por tirar então as duas, porque não faz sentido, tá meio que indefinido ali, tá? Lembrando que a Igreja de Cristo, desde a Igreja primitiva, já usava esse termo católico. Por quê? Porque a Igreja de Jesus ela é universal, ela é única, tá? Não existem várias igrejas. A igreja é tratada como uma noiva, uma esposa, então é uma só.
tá? Mas quando esse termo foi usado, ele nunca foi usado inicialmente para criar uma instituição. Esse termo foi usado na instituição quando ela passou a existir séculos depois, tá? Talvez a única coisa que vai ficar entre católico e romano vai ser o romano, porque de fato essa instituição está sediada lá no Vaticano, que fica em Roma. Então, entre o católico e o romano, talvez o que fique é o romano, que basicamente essa instituição é o que sobrou do Império Romano, tá? O Império Romano acabou, tanto ocidental como oriental, mas ficou, né, essas igrejas com os resquícios do que era o Império Romano até hoje. Até hoje você tem, por exemplo, indulgência. Até hoje você tem, por exemplo, o Papa fez uma nota aí, tá lá no site do Vaticano, né, que se você visitar alguns lugares sagrados, você recebe perdão, seja em Roma, seja em Jerusalém, né? São indulgências para que você seja perdoado por visitar locais sagrados. Então, fica aí para você decidir. Então, a igreja já foi, católico e romano já foi, apostólico. O que é algo apostólico? Algo apostólico, se uma igreja é apostólica, ela vai seguir os ensinamentos dos apóstolos. Por exemplo, Atos 2,42 vai dizer lá que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, né? No partir do pão, na comunhão e nas orações. Então são 4 coisas que tem ali, muito bom. Então, será que essa igreja continua nos ensinamentos dos apóstolos? Logo no iníciozinho nós falamos algumas coisas que você já percebe que ela não permaneceu nos ensinamentos dos apóstolos. Por exemplo, Paulo diz que aquilo que era oferecido, aquelas imagens, aqueles ídolos no Novo Testamento, era a demônios que eles ofereciam. Então as estátuas não estão representando e nunca vão representar pessoas que já morreram para que elas intercedam, para que você receba alguma coisa. Isso é uma coisa que o Senhor odiava e muito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É dar a essas coisas uma adoração, uma reverência, prestar um culto a essas coisas, fazer essa procissão, acender vela, fazer orações a essas imagens. Isso está completamente errado e isso foge do ensinamento dos apóstolos. Isso vai bater de frente, porque os apóstolos odiavam imagens, tá bom? Porque o que acontece com as imagens? As imagens, elas diminuem quem Deus é. Você está transformando Deus numa criatura. Você está dizendo que Deus é daquele jeito. Aí vem uma outra pessoa, cria uma outra estátua e diz, não, Deus é desse jeito. Você começa a descaracterizar e desfigurar o Senhor pelas imagens que são criadas. Então o que Deus disse lá em Êxodo 20 como regra? Não faça nenhuma imagem. Nem do que tem em cima do céu, nem abaixo. Não faça imagem de nada, tá? Não adore, não faça nada com isso aí. Eu não preciso de nada disso aí. Basicamente é isso que Deus está falando. Ele não precisa de imagem. É o único na história em que isso é maravilhoso e que isso funciona e que isso é real. É um Deus que não precisa de imagem para que ele seja adorado. Adore diretamente a ele, né? Só que as pessoas têm dificuldade porque elas precisam ver alguma coisa, elas precisam ver um bezerro de ouro ali. Eu quero finalizar com um texto que o próprio Deus, né, para você ver como é que isso é perigoso. O próprio Deus fala, que é o Salmo 115. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Esse salmo é interessante porque ele trata justamente desses assuntos. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Que é o que eu acabei de falar. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então você está vendo como é que Deus ele proíbe explicitamente, de forma bem clara, qualquer tipo de imagem. Isso não é uma prática do povo de Israel, não é uma prática que Deus ensinou.
Isso é uma prática que vinha de fora e entrava em Israel. Então, não deixe que a sua adoração, que o Deus que você serve, que o seu culto, que as suas orações venham ser interferidas, venham sofrer algum tipo de interferência através dessas imagens, desses ídolos, dessas coisas que te dão, que apontam para Deus, ou dizem que vai trazer sorte, ou dizem que vai te proteger, que nada, absolutamente nada disso vai adiantar. Tá? Deus não gosta dessas coisas e, na verdade, tem uma repulsa com relação a essas coisas aí. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum apóstolo, nem Jesus, dando reverência a essas coisas, culto, oração, acender vela. Pastor, mas Maria era uma mulher agraciada, eu concordo. Mas Jesus e nem os apóstolos colocaram Maria como corredentora. Ninguém orou a Deus através de Maria. Ninguém deu a Maria algum tipo de culto ou reverência ou qualquer coisa desse tipo que a Igreja Católica Apostólica Romana faz nos dias de hoje. Tá? Você vê que pode... É nítido, né? Qualquer pessoa percebe que Maria está num patamar muito acima do de Jesus, né? Se fala e se defende muito mais Maria do que a própria pessoa de Jesus. Tá? Se você não acha isso estranho, né? Aí de fato você vai estar defendendo mais a doutrina, mais o sistema do que a palavra de Deus. Se você encontrar na Bíblia que Deus autoriza algum tipo de reza, algum tipo de culto, algum tipo de oração, algum tipo de intercessão por meio dessas imagens, por meio dessas pessoas que morreram, que estão mortas, Maria está morta, os apóstolos estão mortos, Paulo está morto, tá? Se você me mostrar em algum lugar que era comum os apóstolos orarem, né, em algum momento, pedindo aos mortos que intercedessem por eles, pedindo a Maria, pedindo a alguma outra pessoa, algum outro homem que não seja a pessoa de Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Aí a gente pode começar a conversar. Mas você não vai encontrar isso na Bíblia, né? Quem já leu a Bíblia toda aí sabe o que eu estou falando. Então, a minha recomendação para você é abandone essas coisas, tá? Porque isso é uma abominação. Deus não gosta desse tipo de coisa, tá bom? Adoração, culto, oração, clamor, adoração, reverência toda e exclusivamente à pessoa de Jesus, tá bom? Eu estou falando isso porque eu amo você, né? E eu quero que você seja bíblico e não que você defenda um sistema ou uma religião, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo conteúdo.